Fala galera, vou trazer a sequência aqui do vídeo do Instagram. Lá eu ensinei como é que se faz uma lista suspensa e eu vou trazer de novo aqui rapidinho e aí vou fazer a sequência aqui, tá? Como é que faz essa fórmula que parece um bicho de 7 cabeças aí, mas vocês vão ver que é tranquilo de entender. Então bora lá, bora pro conteúdo. Como é que eu faço uma validação de dados? Esse é o primeiro passo aí para a gente fazer a lista suspensa. Eu vou criar ela aqui, porque até aqui embaixo eu tenho essa lista suspensa, então eu vou criar ela aqui embaixo de novo para vocês verem como é que funciona. Então eu venho aqui em dados, aqui dentro de ferramenta de dados eu vou ter validação de dados, eu clico e vou de novo em validação de dados, tá? E aqui por padrão o Excel traz permitir qualquer valor e eu vou trazer uma lista aqui, né? Vou pedir uma lista para o Excel e ele vai me dizer qual que é a fonte, né? Qual que é a fonte dos dados que tu quer trazer para dentro dessa célula. E vou clicar aqui, tá? E eu vou selecionar essa fonte de dados e dar OK, né? Para eu selecionar aquela lista, então eu clico nessa flechinha aqui e ele vai aparecer até o item que eu selecionei na fonte de dados, né? Para eu levar isso aqui para baixo, para as próximas células, eu posso selecionar esse pontinho aqui do lado e levar até onde eu quero. Então agora todas as células até a célula A22 tem essa mesma fonte de dados, né? Então eu posso clicar lá na 22, eu vou ter de novo aqueles mesmos itens. Aqui na 17, tudo a mesma coisa, tá? Até a célula A22, da A1 a A22 eu vou ter esses dados, né? Então, o que eu trouxe aqui hoje nessa planilha? É uma planilha que é muito comum de ter isso aqui no dia a dia de várias empresas, né? Ou mais simplificado ou mais complexo, mas alguma parte disso aqui vai estar no dia a dia aí de muitas pessoas, né? E o que a validação de dados tem a ver com esses outros itens aqui que eu vou trazer agora para vocês? Tem tudo a ver. Por quê? Quando eu tenho um cadastro de dados como esse aqui, ele poderia, por exemplo, estar em outra guia aqui do Excel, tá? Poderia estar em algum lugar que não aparecesse, com outra cor aqui para não aparecer para quem venha a abrir essa planilha. Mas isso tudo são coisas que a gente vai tratar aí em novos vídeos, né? E voltando ao que eu estava voltando ao raciocínio que eu estava falando antes, a validação de dados é muito importante porque quando eu tenho essa base de dados aqui, eu vou ter a escrita de uma forma, né? Então, por exemplo, item 1, o item 01, item 01 é item 01, não é item 0, não é item 1, é item 01. Então, quando eu clico aqui em item 01, eu vou ter esse dado escrito sempre da mesma forma, né? Isso é muito importante, porque quando eu digitar, por exemplo, item 1 ali, ele não vai me aparecer automaticamente esse valor aqui, tá? É nisso que eu vou querer chegar daqui a pouco, né? Então vamos para o próximo assunto aqui do vídeo, né? As fórmulas. Tem uma fórmula grande aqui, né? São duas fórmulas na verdade. Desde a primeira vez que eu vi essas fórmulas, eu não me assustei. Tem muita gente que acha que é um bicho de 7 cabeças, como eu falei antes, mas como eu tive lógica na minha faculdade, eu acabei pegando um pouco mais rápido isso, né?
Então, como é que funciona as fórmulas aqui do Excel? Elas vão funcionar de dentro para fora, tá? Então, o Excel vai sempre trazer essa sequência, né? Então, ele vai executar primeiro o que está dentro dessa fórmula. Eu tenho uma fórmula chamada PROC-V aqui e outra chamada Cierro. Então, qual que ele vai processar primeiro? PROC-V, tá? É sempre desse jeito que ele funciona, tá? Então, eu vou processar aqui o PROC-V. Como é que funciona o PROC-V? Eu vou trazer mais vídeos aqui. Tem bastante vídeo aí pelo YouTube, mas eu vou trazer mais aqui para vocês para entender cada uma das partes dessa fórmula que é muito usada, né? Depois a gente vai ver também, tem outras PROC-X, por exemplo, que é uma fórmula nova, inclusive, e é bem interessante, tá? Mas nesse primeiro momento aqui vou dar uma pincelada aqui de como é que funciona a fórmula, né? Então, na maioria dos softwares que tem no mercado, acaba conversando bastante com o usuário, né? O Excel não é diferente. Ele vai mostrar aqui para nós, ele já vai abrir como é que é a estrutura dessa fórmula, né? Então, qual que é o primeiro elemento da fórmula? Valor procurado. Qual que é o segundo elemento? Matriz, tabela. O terceiro elemento, número, índice, coluna. O quarto elemento, procurar, intervalo. Tá? Então, o que o Excel vai fazer aqui? Ele vai pintar em cores, tá? Por exemplo, azul aqui, ó. A célula A3 fica pintadinha ali. Então eu sei o que eu estou procurando e aonde eu estou procurando. Aonde eu estou procurando vai ser a matriz tabela. Tá? Ela está pintada em vermelho aqui dentro do Excel. Tá? Então eu consigo saber pelas cores o que está sendo relacionado aqui. Tá? Então, o que eu estou procurando? Vou procurar item 1, tá? Que é esse item 1 aqui, nessa matriz aqui, tá? Seria nessa minha base de dados. E o que eu vou procurar? Eu vou querer que na célula C3 apareça para mim o valor relacionado ao item 1, tá? Então eu vou ter aqui a segunda coluna, ó, ele vai me dizer assim, ó, número, índice, coluna. Então eu tenho a segunda coluna, eu vou ter duas colunas aqui, primeira coluna, segunda coluna, tá? Eu vou ter a segunda coluna do lado desse valor que eu estou procurando, né? Nesse valor procurado. E o último elemento vai ser procurar intervalo. 0 é para valor exato e 1 é para valor aproximado, que a gente utiliza. Mais para frente eu vou trazer mais, vou fazer na prática aqui como é que funciona, tá? Nos próximos vídeos, mas para um primeiro momento isso aqui é suficiente, tá? Eu gosto de explicar os conteúdos desconstruindo eles, né? Mostrando algo pronto e aí com o passar dos vídeos aí do conteúdo a gente vai abrindo um pouco mais. Vocês já sabem como é que é a estrutura do PROC-V. E agora eu vou lá para a parte do Cierro, tá? Esse Cierro que eu adiciono aqui, eu vou adicionar por um motivo, tá? E eu vou mostrar para vocês na prática por quê, tá? Eu vou tirar ele daqui. Eu vou deixar só o PROC-V para vocês verem o que acontece. Ele vai me dar um erro, tá? Eu vou clicar para ver o que é o erro, né? Ele vai me dizer assim, ó, erro de valor não disponível. Por que ele me aparece esse erro aqui? Eu vou clicar de novo na fórmula para a gente voltar aqui. Quando eu procuro um valor, eu tenho que ter um valor para procurar. Se eu tenho uma célula vazia, eu estou procurando o vazio numa matriz de valores.
Então, é esperado realmente que me dê um erro, né? E o C-erro seria essa fórmula para dar esse contorno. C-erro para dar esse contorno. Então, eu vou trazer o valor aqui. Se tiver um erro na minha fórmula, o que eu quero que o Excel mostre para mim? Eu vou colocar duas aspas. Duas aspas por quê? Quando abro duas aspas, quer dizer que eu vou inserir um texto ali. É isso que quer dizer no Excel. Tá? Eu vou trazer duas aspas, sem espaço no meio nem nada, e eu vou fechar o parênteses para dizer que acabou a fórmula. Tá? Então eu vou dizer que ali vai ficar vazio. Né? Se eu vou trazer um texto e eu não digito nada entre as duas aspas, quer dizer que eu não vou ter texto nenhum. Né? Então, se eu dou Enter, a célula fica vazia, né? Não tem texto. E é por isso que a gente insere o C-erro aí para várias outras fórmulas, porque acaba sendo uma condição de contorno aí, muito utilizada. A gente tem muitos PROC-Vs aí que a gente utiliza no dia a dia, né? E o C-erro serve para isso, né? Para dizer, ó Excel, eu sei que tem um erro aí, mas eu vou esconder ele do usuário, né? Não quero que fique poluído, né? Então, por isso eu escondo. Para exemplificar um pouquinho melhor aqui como é que funciona, vamos trazer o item 5 para cá. Item 5, R$21. E vamos finalizar aqui com a quantidade. Ó, vou colocar 2. O total, novamente eu coloquei a fórmula C-erro. Por quê? Porque se ele estiver procurando algum valor aqui que tiver um erro anterior na procura do valor, ele vai acabar me dando o erro. Vou de novo mostrar aqui para vocês. Tá? Aí eu dou Enter. Vamos tirar o C-erro daqui. Né? Ó, ele já vai mostrar valor aqui. Mas, se eu tiver aquele erro anterior que eu tinha comentado, que eu tinha mostrado antes, ele vai me dar de novo o valor não disponível. Né? Então, a gente acaba colocando essa condição de contorno nas duas células. Tá? Então, eu posso puxar para baixo aqui, ele vai pegar as configurações anteriores que estavam acima. E aqui eu posso ir adicionando novos itens, tá? E eu posso ter valores quebrados, inclusive, né? Dependendo aí do que eu estiver trabalhando, se eu estiver trabalhando dentro da engenharia, tem muito número quebrado. Então a gente pode fazer, tem essa opção aí de trazer os números quebrados também, tá? E assim eu sigo adicionando aqui e ajustando todos os outros itens. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer aqui hoje, tá? Sigam aí nas redes, sigam no Instagram, no YouTube, vou estar compartilhando bastante conteúdo aí com vocês, conteúdos práticos no Instagram, um pouquinho mais curtos, aqui no YouTube um conteúdo um pouco maior aí, né? E é isso, acompanhem, deixem seus comentários aí, o que vocês acharam da aula, se vai ser útil no dia a dia aí, se vocês vão conseguir colocar na prática, né? Se vocês já conheciam toda a parte de validação de dados e se conheciam a fórmula PROC-V, a fórmula C-erro. É isso, pessoal. Deixem aí os comentários e acompanhem aí, se inscrevam no canal para mais conteúdo. Esse aqui é o primeiro de muitos.